Meus amados irmãos, nessa noite o título da nossa mensagem é Quando Faltar os Recursos. Quem de nós não passou por alguma vez na vida se vendo nessa situação, faltando recursos? Isso acontece diariamente conosco, não é? Falta de recursos não é só para pessoas humildes, pessoas desprovidas monetariamente, não. Falta de recursos, eles acontecem em todas as situações, em todas as camadas sociais. Às vezes numa viagem, às vezes numa enfermidade, e às vezes financeira, você está pensando em construir alguma coisa e falta um recurso. Então, nessa noite, nós vamos estar pensando juntos, quando faltar os recursos, o que nós devemos fazer quando os recursos faltarem. Meus amados irmãos, então vamos à leitura de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. E uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares onde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte, procurando por ele. E voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que adianta isso para toda essa multidão? Jesus ordenou: digam para que todo mundo assentasse. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000, sentaram-se no gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. E depois fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Então eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou: não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Amém? Vamos pedir o Bro para voltar para nós lá no versículo 6, 9, capítulo 6, versículo 9, e vamos ler todos juntos. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para toda essa multidão? Vamos repetir juntos essa última frase, mas o que adianta isso? Vamos lá? Mas o que adianta isto para toda essa multidão? Meus irmãos, quem de nós nunca passou por uma situação, de ver que os recursos esgotaram? Eu me lembro da minha juventude, quem me socorreu foi a saudosa irmã Alzira. Ela morava ali, próximo ao terminal de Itaipava. Os irmãos lembram que nós realizamos muitos cultos ali na casa da nossa querida e saudosa irmã Alzira. E eu estudava à noite, era rapazinho, estudava à noite e saí correndo da oficina, e eu só estava com uma passagem no bolso, só uma passagem. Aí eu olhei assim, vinha o ônibus, eu corri, atravessei a rua correndo, dei o sinal para o ônibus e pá,
Entrei no ônibus e para vir para Pedro do Rio, eu estudava aqui em Pedro do Rio. Meus irmãos, que tristeza. Quando ele chega ali em Itaipava, ali no Santa Mônica, ele entra para Santa Mônica. Eu peguei o ônibus errado. Na época não tinha o transbordo ainda não. Como é que eu sou antigo, né, irmãos? Se fosse o transbordo, estava tranquilo. Parava dentro do transbordo, pegava um outro ônibus. Mas não. Ele entrou ali para Santa Mônica. Aí eu puxei e botei a mão no bolso. E não tinha dinheiro nenhum. Como é que eu ia fazer, irmãos? Eu só tinha um jeito. Ou eu voltava para a oficina a pé, para vir de carona com meu pai, ou eu lembrei da irmã Alzira. Atravessei a rua correndo e falei assim, ô irmã Alzira, me socorre aí, irmã Alzira, eu estou sem dinheiro, estou sem recurso, estou precisando ir para Pedro do Rio. E a querida irmã Alzira, com muita alegria, pôde me socorrer ali e me ajudou naquela passagem. Então, quem nunca, né? Quem nunca se viu numa situação em que seus recursos esgotaram? Se eu fosse colher aqui dos irmãos, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes? A gente está desprovido de recursos, está só com o cartão, vai passar o cartão, o sistema está fora do ar, o cartão não passa, a gente é obrigado, né? Então, é assim mesmo, né, meus irmãos? Quem nunca? É difícil. E até os discípulos de Jesus, certas vezes, eles se viram numa situação assim, quando eles foram desafiados por Jesus. Nós vemos nessa leitura que fizemos de João 6, de 1 a 14, destacamos o versículo 9, e esse versículo 9 é uma frase, pedi até o Bro para deixar aí essa frase, por que adianta isso para toda essa multidão? Essa palavra saiu da boca de alguém, porque essa frase ela ilustra o reconhecimento da nossa incapacidade de atender todas as demandas. Nós, muitas das vezes, nós somos incapazes de saciar todas as demandas que existem. A gente, principalmente assim em igreja, a gente às vezes manipula recursos, às vezes vai fazer um lanche, vai fazer um alimento para todo mundo, a gente conta os irmãos, a gente conta a comida, a gente fala assim, poxa vida, né? Às vezes no nosso viver, às vezes falta salário e sobra mês, né? A gente fala assim, esse mês vai ser complicado, né? Meu salário acabou no dia 10, falta os recursos às vezes. Quantas vezes isso acontece? E os discípulos também passaram por isso. Meus irmãos, vamos pensar nessa noite, não é? O que fazer quando faltam os recursos? A primeira coisa que nós fazemos é o caminho mais fácil. Os discípulos, diante dessa coisa que Jesus colocou ele, nessa situação, Jesus estava provando eles, né? Jesus fala assim, em outros textos paralelos, que os evangelhos também são narrados, esse texto em outros evangelhos, nós vemos que Jesus ele ficou com pena da multidão. Jesus viu que eles estavam com fome, estavam seguindo ele já há muito tempo, estavam famintos, e Jesus falou assim, poxa, vamos alimentar essa multidão. E Jesus, então, ele provoca os discípulos, né? Vamos alimentar essa multidão. E eles ficaram, meus irmãos, assim, apavorados, porque os irmãos viram aqui a quantidade de pessoas. Homens eram quase 5.000. Já pensou 5.000 pães? Já pensou se a gente chega lá na padaria do Antônio, da Patrícia, Antônio, me vê 5.000 pães aí, que eu estou com o pessoal lá na igreja, né? Você me arruma 5.000 pães? Você me faz o pão a 50 centavos, Antônio? Você fazia? Fazia para a gente, Antônio, 50 centavos? Então tá bom, então a gente ia gastar R$2.500 só de pão para alimentar os homens. Nós não estamos falando aqui das mulheres e das crianças, os irmãos estão esquecendo, né? Tem mais mulher do que criança, né? Então, era uma turma. E qual o caminho mais fácil? O que os discípulos logo automaticamente fizeram? Vamos despedir essa multidão, vamos mandar essa turma embora, cada um voltar para casa, que é inviável. Isso aqui, meus irmãos, é algo que é
notório entre nós. É algo que nós fazemos com muita facilidade. A gente abre mão, a gente desiste das coisas quando os recursos faltam. Os discípulos estavam a um pequeno passo de presenciar um dos maiores milagres da Bíblia, que foi o milagre da multiplicação. Tudo isso porque eles pegaram o caminho mais fácil, né? Vamos despedir essa multidão, né? Vamos despedir a multidão porque é mais prático, né? E quando se trata de recursos, nós temos uma mente contábil muito fácil. E eles logo fizeram uma conta, né? Eles disseram que seriam necessários mais de 6 meses de salário. Mais de 6 meses. Por que eu digo 6 meses? Porque o denário, ele era a jornada de um trabalhador, ele era a diária de um trabalhador. Então, precisaria de 200 denários. Então, seria 200 dias de trabalho. Isso vai dar quase praticamente 6 meses. 6 meses são 180 dias. Não é? Então, nós estamos aqui, eles fizeram as contas rapidamente, seriam aí necessário mais ou menos 6 meses de trabalho, não seriam suficientes. Fizeram as contas, faltava recurso, meus irmãos. Nós, no lugar dos discípulos, nós também faríamos o mesmo. Nós falamos assim, não dá, não me meta nessa confusão, não vamos alimentar essa multidão, porque não tem como, não teria onde comprar. Não teria uma padaria que tivesse pão para toda essa turma, não teria um mercado, não teria como. Mas então, meus irmãos, aparece alguém. André me chega lá com um menino, um rapazinho, que provavelmente saiu de casa e a mamãe virou para ele e falou assim, você vai andar atrás de Jesus? Aqui, leva um lanchinho, você não sabe até que hora que você vai chegar. E esse menino colocou um lanche ali para ele. Um lanchinho para ele. A gente sabe que um rapazinho adolescente, 5 pão não é nada. Quem é que lembra aí quando eu era adolescente, né? Eu lembro, né, Pedro? Eu lembro quando eu era adolescente, né? Eu comia, na época tinha uma tal de uma bisnaga, né? Eu comia uma bisnaga com um prato de comida do lado, né? Eu ia comendo meu prato de comida, ia comendo aquela bisnaga, né? Depois que eu chegava do colégio 10 horas da noite, encarava essa, né? Como é que é bom de ser jovem, né, meus irmãos? Se eu fizesse isso hoje, eu ia morrer, né? Não ia conseguir, né? Mas quando eu era jovem, né? Então, os irmãos imaginam. Então, esse jovem levou lá seus lanchinhos, talvez preparado pela mãe, seus 5 pães, seus 2 peixinhos, e o André andando assim, viu que aquele menino estava com a comidinha. André me pega o menino pela mão e leva até Jesus. Meus irmãos, esse André, ele é sagaz. Esse André, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo que, diante da falta de recursos, a gente pega o que tem. Quando os recursos são escassos, a gente trabalha mesmo com escasso. E ele então pega aquele menino e leva na pessoa certa. Ele não pegou aquele menino e falou assim, olha, nós temos um lanche aqui desse menino, quem quer? Não, ele não fez isso. Ele pegou o menino e levou na pessoa certa, que era Jesus. Jesus estava ali. Meus irmãos, quando nós estamos com dificuldade com nossos recursos, nós temos que ir à pessoa certa. Normalmente, a última pessoa que nós recorremos é ao mestre. A última pessoa. Primeiro, a gente tenta os nossos meios. Quando a coisa é financeira, a gente entra no cheque especial, a gente refinancia o cartão, a gente pede dinheiro emprestado. E com isso, muitas das vezes, a gente vai se afundando, e vai pagando juros, vai se enrolando cada vez mais, isso acontece. Quando a situação é uma outra qualquer, um problema de saúde, a gente muitas das vezes está faltando recursos para um tratamento, a gente procura o político, a gente procura um conhecido, a gente procura alguém influente para poder ajudar. Mas quantas vezes nós não levamos o problema para a pessoa certa? Então aprenda essa primeira lição. Quando os recursos faltar, pegue o pouco que você tem e coloca nas mãos da pessoa certa.
E então, meus irmãos, esse menino é levado diante de Jesus, mas com a seguinte observação: o que adianta isso para toda essa multidão? Foi feita essa observação. Olha, tem aqui esse rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que adianta isso para toda essa multidão? Realmente, não adiantava nada, né? 5 pães para aquela multidão não adiantava nada. É como a gente pegar assim um pingo d'água e colocar em cima de uma fogueira, né? Acabou, não daria nem para o cheiro. Mas, irmãos, isso aqui nos ensina uma grande lição. Aparentemente isso é tão pouco, mas você precisa aprender com o Deus que tudo provê. Você sabia que a obra de Deus, ela acontece através de pessoas que têm poucos recursos? Você sabia? Você sabia que são aquelas pessoas que têm insuficiência de recursos que são mais usadas por Deus para fazer a obra de Deus? Muitas das vezes nós nos enganamos achando que quem está fazendo grandes coisas hoje são milionários. Não tem nenhum milionário que está sustentando missionários hoje. Não tem nenhum milionário que está financiando passagem aérea para missionários irem para outro país pregar. Não é grandes milionários, né, grandes corporações que tem lá, não, nós estamos adotando 1000 missionários. Poderiam fazer, mas não é assim que funciona. Nós temos visto pessoas com poucos recursos. Certa vez estávamos numa sala de oração, eu e Rose, e o pastor Fernando Brandão, que na época estava à frente da Junta de Missões Nacionais, ele contou o testemunho de uma mulher que mandou uma mensagem para ele através do WhatsApp. Falando assim: pastor Fernando, estou enviando aqui a minha oferta para missões, mas eu estou pedindo a Deus que me arrume mais uma lavagem de roupa, porque se eu conseguir mais uma lavagem de roupa, eu vou poder ofertar mais para missões. É uma lavadeira que está fazendo a obra missionária. Quando naquela época de pandemia, a Junta de Missões comprou a primeira carreta missionária, eu acredito que o cavalo mecânico, a carreta, a montagem, aquilo na época ficou em cerca de R$1 milhão, né? Daí para frente, né? Acredito que deve ter ficado em torno disso, né? E o pastor Fernando levantou isso também numa sala de oração, porque na pandemia a gente participava muito de sala de oração, não dava para sair, não é? E eu me lembro, né, Rosa, que o pastor Fernando fez o clamor, falou assim: olha, gente, a gente precisa comprar uma carreta para a gente ir no sertão, para a gente ir nos lugares carentes, né? A gente precisa. E aí, quem topa? Vocês me ajudam nessa? Né? E o pessoal ia levantando a mãozinha lá no Zoom, o pessoal ia botando lá nas redes sociais, no YouTube: não, estamos juntos. Mas uma mensagem chamou bastante atenção, que depois o pastor Fernando Brandão, ele testemunhou, de uma mulher que mandou uma mensagem para ele, e falou assim: pastor Fernando, pode comprar a carreta, porque eu tenho uma plantação de maxixe, e o maxixe esse ano ele vai dar bastante, e vai dar para mim ofertar para a compra dessa carreta. Uma plantação de maxixe. Naquela simplicidade dela, Deus abençoou. Hoje nós não temos uma carreta missionária, nós temos 3. Mas é por conta de pessoas como essa senhora do maxixe. É por conta de lavadeiras. É por conta de aposentados. Me lembro de uma inauguração da carreta, chegou um senhorzinho aposentado, chorando lá, quando viu aquela primeira carreta pronta. Ele chegou chorando e falando assim: poxa, eu participei com a minha oferta dessa carreta, aposentado, com poucos recursos. Poderia ter sido um grande empresário que ligasse lá para a junta e falasse assim: não, pode achar que eu tenho várias carretas aqui, eu mando uma carreta 0 km para vocês aí, vocês montam aí, vocês fazem o que vocês quiserem.
Não, meus irmãos. Às vezes nós achamos que não podemos fazer as coisas porque nós temos pouco recurso, mas Deus trabalha com gente que tem pouco recurso. Porque quando os nossos recursos faltam, nós dependemos de Deus. Quando os nossos recursos são insuficientes, a gente apela para o Senhor e Deus age. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que os grandes milagres acontecem quando esgotam as possibilidades humanas. Os irmãos já devem ter presenciado algumas vezes com pessoas enfermas, pessoas em situação bastante delicada de saúde no hospital, às vezes na UTI, e às vezes o médico reúne a família, e quando é um médico que tem assim uma fé, eles costumam dizer assim: olha, nós fizemos tudo o que podíamos, se vocês têm fé, vocês pedem a Deus. Agora é só Ele, é só um milagre. Quem nunca ouviu isso, né? Então, muitas vezes, nós dependemos de um milagre. E Jesus, Ele é o dono do milagre. E aqueles poucos recursos chegam na mão de Jesus. Mas lá no versículo 10, que é o versículo seguinte a esse, nós vemos que Jesus, Ele, em primeiro lugar, Ele disse: digam para todo mundo assentar. Primeira coisa, quando os recursos faltam, nós temos que sentar. Nós temos que aguardar. Nós temos que confiar. Não é a gente sair correndo atrás. Eu acredito que muita gente aqui dentro dessa multidão, quando a fome apertou, ele deve ter saído correndo de rua fora. E eu não vou ficar aí não, esse negócio aí vai demorar muito, eu vou caçar uma comida, vou caçar um bar, vou caçar uma venda, para eu poder comprar alguma coisa que eu estou com fome. Muita gente deve ter saído antes, deixou de presenciar um milagre. Nós precisamos sentar. Se você está correndo de um lado para outro, não faça isso. Será que não é a hora de você precisa sentar? Pense nisso. E no versículo 11, Jesus nos ensina mais uma preciosa lição. Assim, Jesus tomou o pão e deu graças. Jesus deu graças. Você agradece a Deus todos os dias quando você tem o seu alimento, seu prato? Você ali, quando abre sua marmita, ou quando você está ali, arruma o seu prato de comida, você se lembra de agradecer ao Senhor? Você dá graças ao Senhor? Muita gente não faz isso. E é muito interessante que Jesus, Ele deu graças sobre 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não orou depois que a coisa estava multiplicada, não. Jesus orou naquele pouco. Jesus orou em cima do recurso escasso. Jesus orou daquilo que era pouco para uma muito grande multidão, uma tão grande multidão. Jesus orou. Então, meus irmãos, se você só tem lá o seu arrozinho, o seu feijão, agradeça a Deus. Talvez você estava querendo comer um negócio, uma mistura mais rica, né? Mas não, agradece. Seja agradecido. O coração agradecido, Deus honra. O coração agradecido testemunha as grandes maravilhas de Deus. E a primeira coisa que Jesus fez, Ele tomou o pão, deu graças e o repartiu entre o povo. É coisa muito semelhante na ceia, né? Jesus pegava no pão e Ele dava graça. Pegava no pão, Ele dava graça. Pegava no pão, Ele agradecia. E é um alerta para nós. E Jesus, então, organiza aquela multidão, organiza aquele povo, pede para que todo mundo sentasse, e organizou aquele pessoal em turmas, não é? E Jesus, então, começou, não é? Orou a Deus, e depois fez o mesmo com o peixe, e repartiu, começou a repartir. Apareceu uns cestos lá, Jesus ia enchendo os cestos e o discípulo saía, né?
E Jesus chamou gente para ajudar, vai enchendo o cesto aí, vai enchendo o cesto. E vinha aqueles homens, aqueles discípulos, e pegavam e ia lá. E comia 10, e comia 20, comia 50. E 100 pessoas, né? Daqui a pouco teve gente que nem comeu ainda, mas que o primeiro já tinha acabado, aí já ainda pegava mais um pouco. Né? E tome, 5.000 pessoas, 5.000 homens, e almoça, come peixe, come pão. E diz o texto bíblico, depois disso fez o mesmo com o peixe, e todo mundo comeu até ficar satisfeito. O guloso comeu até ficar satisfeito. Teve gente que comeu 10 pães, irmão, sabia? Tinha. Teve gente que comeu muito peixe lá. Eu acredito que tinha alguém lá do meu tipo lá. Né? Então, comeram muito pão, comeram muito peixe, até ficar satisfeito. Comer até ficar satisfeito não é fácil não, irmãos. Tem gente que é guloso, mas eles comeram até ficar satisfeito. Olha como é que Deus é bom. Olha como é que Deus é maravilhoso. Os irmãos estão percebendo que quando os recursos eles vão nas mãos certas, muita gente é abençoada, muita gente é agraciada. Então, às vezes, nós nos achamos tão pequenos diante de Deus, nós nos achamos tão sem talento, tão sem recurso, tão sem brilhos, sem tanta grandes prestígio, a gente se acha pequeno. Mas você não é pequeno. Você é grande, porque a força não está em você, está na mão daquele que te abençoa. Então, é Jesus que faz a coisa. Então, irmão, não fique constrangido, falar assim, poxa, eu não vou nem dar essa oferta, porque Deus vai achar que isso aqui até é uma esmola, a gente não deve dar uma esmola para Deus, né? Eu só tenho R$2, eu não vou dar isso não, poxa, eu só tenho R$2, mas isso aqui está parecendo que eu estou dando uma esmola. Não, meu irmão, você está enganado. Porque nas mãos de quem vai prosperar aquilo ali, aqueles R$2 vai virar o mundo, aqueles R$2 vai chegar aos confins da terra, porque é quem abençoa que faz. Então Jesus ali, depois daquela bênção, Jesus então, ele fez aquele milagre maravilhoso. Meus irmãos, depois que eles comeram o suficiente, começou a sobrar. Lembra que quando a gente está num churrasco, né? Começa a faltar, né? Vamos, vai, todo mundo come, está faltando carne, o churrasqueiro se vê doido. Mas depois que todo mundo vai enchendo a barriga, é até engraçado, né? Não, come mais um pedacinho aqui, tira do prato, bota no prato do amigo. Né? Não, come mais isso aqui, come, não. Não, tu comeu esse frango aqui? Né? Você já está cheio, né? Então eles começaram a ficar cheios, né? Começaram a ficar suficiente. Quando Jesus viu que eles estavam cheios, vamos lá, depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos, agora, ajunte os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nada pode se perder. Então nós temos aqui mais uma lição. Não desperdice o milagre. Não desperdice o milagre. Muitas vezes nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor tem concedido bênção para nós, mas nós estamos jogando aquele recurso na lata do lixo. Nós não estamos dando utilidade para aquele recurso que Deus tem nos proporcionado, quer seja em saúde, quer seja em provisão, quer seja em sucesso profissional, sucesso financeiro e em muitas outras áreas. Não desperdice o milagre. Milagre é coisa rara. Milagre tem que ser muito bem cuidado. Então, por isso, quando a gente trabalha, até mesmo na igreja, com recursos financeiros, a gente fala lá com os tesoureiros, e tem que ter cuidado, porque isso aqui é dinheiro sagrado. Dízimos, ofertas, coisas que as pessoas oferecem ao Senhor, são coisas sagradas. Né? E aquilo ali também vai produzir milagres. Nós temos que ter a ciência disso, então não desperdice o milagre. E Jesus então fala, ajunte os pedaços para que nada sobre. E eles então começaram a juntar. E, por incrível que pareça, próximo versículo, o Bruno vai colocar para a gente, então eles encheram 12 cestos.
com pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. 12 cestos. Você se lembra que no princípio não tinha um cesto. E agora nós temos 12 cestos. Assim é o Senhor. O Senhor satisfaz e ainda provê muito mais. Esse número 12 é interessante, né? A Bíblia, embora a gente não tenha nenhum tipo de superstição com relação a números, mas os números na Bíblia, eles sinalizam algumas coisas. Os números na Bíblia têm uma simbologia, muitas das vezes uma simbologia profética, né? Nós vemos que o número 12, ele aparece tantas vezes, né? Aparece nos meses do ano, aparece nas 12 filhos de Jacó, nas 12 tribos de Israel. Jesus, quando escolheu seus discípulos, escolheu 12, não é? E nós vemos aqui que nesse momento aqui sobram justamente 12 cestos. É uma figura para a igreja. É uma palavra profética para a igreja. A igreja, ela sempre será abastecida dos milagres do Senhor. Amém? A igreja sempre será abastecida com os milagres que Deus provê, a ponto de não faltar e ainda sobrar. Então, louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, no versículo, nesse capítulo ainda, é muito interessante que sobrou aí 12 pães, um cesto com 12 pães, sobraram pães de cevada, né? Sobraram dos 5 pães de cevada, sobraram 12 cestos. E o versículo 35 desse mesmo capítulo, o Bro vai colocar para a gente. Olha só que coisa maravilhosa. Então Jesus respondeu, nesse mesmo capítulo, tá, meus irmãos? Já que já não tem nada mais a ver com a multiplicação, com o milagre da multiplicação, mas Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vale a pena os irmãos, na escassez dos recursos, os irmãos irem até a pessoa certa. Vá até Jesus. Coloque nas mãos de Jesus. Vale a pena nós colocarmos na mão daquele que tudo pode. Entregue nas mãos de Jesus o seu pouco, e muitas vidas serão abençoadas. Aquele rapaz, talvez ele se viu tão envergonhado de ter tão pouco ali, não dava nem para ele, mas quantas vidas foram alimentadas. E hoje, meus irmãos, você não sabe o que Deus abençoando os seus poucos recursos, as suas poucas posses, o seu ser, o que Deus pode fazer através de você e que muitas e milhares de vidas possam ser abençoadas. Então, creia nisso. Nas mãos daquele que tudo pode, tudo acontece. Então, Jesus responde: eu sou o pão da vida. Jesus, esse pão maravilhoso. Quem vai até Jesus jamais passará fome. Amém? Que Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações e que possamos aprender essa preciosa lição. O milagre da multiplicação é um dos grandes milagres da Bíblia. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muita gente, meus irmãos, começou numa grande empreitada, sem recursos nenhum. Os irmãos acham que o pastor Acácio, quando começou a fazer essa obra aqui, dessa igreja, os irmãos acham que ele tinha o dinheiro para fazer essa obra toda? Não. Os antigos dizem que ele tinha 2 sacos de cimento e algumas tábuas, um sonho na cabeça, e contava com a ajuda do pessoal. E as ajudas foram chegando, e Deus foi movendo corações. E hoje tem essa obra aqui que nos abençoa, porque é Deus que faz. Muitas pessoas, quando começaram a fazer a sua faculdade, perguntam se ele tinha o dinheiro para pagar todo o curso. Não tinha. Não tinha, começou a fazer a faculdade.
Tinha mês que não tinha como pagar, mas foi fazendo e concluiu. Pergunta a muitas pessoas que hoje têm a sua casa própria, se ele tinha o dinheiro para fazer aquela casa própria toda. Não tinha. Às vezes começou com uma tábua, com meia dúzia de tijolo, com um pedreiro cedendo uma mão de obra, ajudando, fazendo mais barato no final de semana. Mas hoje mora numa casa própria, abençoado pelo Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que abençoa os recursos. Estava vendo um testemunho certa vez, foi até na Rádio Melodia, de uma senhora dizendo o quanto que Deus abençoava ela. Ela foi ousada, ela teve 11 filhos, né? Ela teve 11 filhos, e criou aqueles filhos fazendo faxina. Era faxineira, ia numa casa, fazia faxina, ia a outra casa, fazia faxina. E ela estava contando um testemunho para honrar o Senhor, porque ela dizia que ela participava de tudo na igreja, as coisas financeiras que aconteciam. Ela era pobre, mas ela disse, eu era pobre, mas eu ajudava. E essa mulher depois, ela pôde testemunhar que dos seus 11 filhos, ela conseguiu comprar um terreninho grande, e ela fez uma casa para cada um dos 11 filhos. Ela falou assim, meus filhos nunca vão pagar aluguel. Uma mulher, uma faxineira, uma serva do Senhor, que com muito custo comprou um terreno e fez casa para os 11 filhos. Eles nunca pagaram aluguel. Ah, pastor, não vai perguntar, porque eu estou vendo hoje doutores, gente formada, gente que trabalha com grandes salários, que paga aluguel. Vou explicar. Então, é a bênção do Senhor que faz acontecer. É Deus que multiplica os recursos. Quando nós olhamos humanamente falando, não tem jeito. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está presente, quando a mão poderosa dele está sobre isso, sendo o propósito dele, olhando o nosso coração, que é para a obra do Senhor, vai acontecer. Então, meus irmãos, eu digo para você, não desista. Você quer continuar os seus estudos, mas não tem recurso? Não desista. Você quer progredir financeiramente, profissionalmente, você quer fazer um curso, mesmo está sem recurso? Não desista. Deus vai mostrar, Deus vai agir, Deus vai abençoar. Coloque nas mãos do mestre. Não adianta você reclamar com A e com B. Coloca nas mãos do mestre. Senhor, eu tenho tão pouco para começar uma casa, para começar uma faculdade, para começar um novo negócio, para começar um empreendimento, eu tenho tão pouco, mas o Senhor é poderoso. Então faz de novo, Senhor, assim como aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a multidão, que o Senhor também prospere as minhas mãos. Essa deve ser a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém.